Recording is on. Está gravando, meu povo. Tá vendo aí? Então, aí, ó. Senhorita na área aí também. Kátia na área. Andréia. João. Pedro. Ô, Glória. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Me ouve bem? Me vem bem? O João tá comendo. Tá quebrando o jejum, João? Tá quebrando o jejum? Não, né? Boa, cara. Tá lá o pratinho dele, olha lá. Olha o pratinho da criança, olha lá. Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Então vamos, né, meu povo? Eu vou começar aqui com vocês para já adiantar o processo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá, hoje eu vou falar um pouco. A Andréia tá na área aí também, ó. A Ariana tá na área, Andréia, Pedro. Boa. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como acontece, não, o processo de... como o jejum contribui, né, no processo de emagrecimento. Eu vou complementar tudo aquilo que a gente vem falando nessas aulas, né? Isso é extremamente importante. Rapaz, a minha, a minha cachorrinha, ela tá que nem um foguete, passando pra lá e pra cá. Parece que ela tá... Meu Deus. Ó. Rapaz, ela pega os brinquedos e vem trazendo tudo pra mim. Então, vou falar como o jejum, ele participa do processo de emagrecimento, como ele facilita esse processo de emagrecimento para vocês. Já falei bastante aqui já desde o início para vocês, dessa parte da insulina, da parte da glicose, enfim. Isso é extremamente importante para a gente entender. Essa é a base do entendimento de como funciona o metabolismo, né? Como são os processos fisiológicos do jejum intermitente. Por exemplo, a Ana ali agora, ela teve uma queda na pressão arterial. Eu falei isso para vocês em algum momento, que ela teve uma queda na pressão arterial e é totalmente esperado isso, né? Porque eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês? A pressão arterial está mais ligada com a insulina do que propriamente com o sal, né? Portanto, que muitos pacientes que são hipertensos, quando você faz um estudo com os pacientes, já foi feito esses estudos, né? Você tira o sal agregado, ou o sal que está ali na alimentação deles, eles não diminuem a pressão arterial. Eles não alteram a pressão arterial assim, constantemente, como as pessoas acreditam que seja, né? Porque as pessoas acreditam que acham que o grande vilão ou a grande causa da pressão arterial é o sal de cozinha. Mas na realidade é o carboidrato, que leva ao aumento da insulina, e a insulina aumenta a retenção de sódio, aumenta a retenção de água, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial. A insulina vai lá e fecha a torneira do rim, né? Ou seja, você diminui a frequência de ir ao banheiro, ou seja, urina menos. Se urina menos, acumula mais líquido. Se acumula mais líquido, aumenta a pressão arterial. É simples assim, né? Quer dizer, simples não quer dizer que é fácil, tá, gente? Então, se eu estou com mais pico de insulina, a insulina está constantemente elevada na minha circulação sanguínea por causa da minha alimentação mais rica em comida processada e carboidrato refinado, carboidrato simples, eu tenho mais pico de insulina. A insulina vai e fecha a torneira do rim. Você urina menos, acumula mais líquido e aí aumenta a pressão arterial. Então, a insulina está diretamente relacionada com o aumento da pressão arterial. Também, um dos problemas da insulina. E aí, quando você faz jejum intermitente, o que acontece? Você diminui a glicose, consequentemente diminui os picos de insulina. Então, aí você diminui a absorção de sódio. E aí, essa ação que a insulina tem de fechar a torneira do rim, e você não urinar tanto, acontece ao contrário. Aí você começa a urinar mais. Você começa a ir com mais frequência ao banheiro. Portanto, que vocês devem estar sentindo isso agora, no jejum intermitente, vocês estão tomando água e não estão alimentando, vocês devem ir a frequência de ir no banheiro, deve ser constante, né? Vocês devem ir, assim, sei lá, frequentemente no banheiro. 4, 5, 6 vezes por dia aí no banheiro, porque o jejum faz isso. O jejum, ele desliga, ele abre a torneira. Você vai começar a urinar mesmo. E aí, por isso que é a importância da hidratação. A hidratação é para você repor esse líquido que você tá perdendo ali na urina. E junto, você não perde só líquido, você também perde o quê? Sais minerais, você perde eletrólitos.
que é o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, enfim, você perde todos esses eletrólitos. E por isso que o sal integral, ele tem um pouco, ele tem não só sódio, mas ele também tem outros minerais importantes. Por que é integral? Porque ele não é refinado. Quando você refina esse sal, você perde, né? Acaba perdendo, então, esses minerais. E fica só o sódio. Um sal integral, não. O sal integral, ele preserva outros minerais além do sódio. O cálcio, o potássio, o magnésio, o cloreto, enfim. Preserva mais. Significa que tem uma concentração muito alta disso no sal? Não. Mas significa que tem uma concentração boa e adequada, entendeu? Que é diferente do sal de cozinha refinado. É só por isso. E é por isso que você toma com água. Você, além de você hidratar, você está repondo também eletrólitos. Você pode comprar eletrólito na loja de suplementação, por exemplo, e tomar? Pode, claro que pode. Mas o sal de cozinha, ele consegue te ajudar nesse processo. Sem você ficar gastando dinheiro com suplementação, entendeu? Então essa é a jogada. Esse é um dos quando você entende isso, você faz, beleza, por isso que no começo, um jejum mais longo, eu sinto um pouco mais de fraqueza? Sim, exato, porque a pressão baixa. É a mesma coisa quando você vai treinar em jejum. Você vai fazer um treino em jejum, o que acontece? Geralmente as pessoas que estão começando, elas começam a desmaiar, ou tem um desmaio, ou tem uma fraqueza, tem uma queda, né, na energia, mas aí a pessoa pensa que é glicose, falta de glicose. Não, é a pressão que baixou, a pressão caiu. Então não é glicose que você tem que dar para a pessoa, é um pouquinho de sal com água, ou um pouquinho de sal debaixo da... O João para de comer. Um pouquinho de sal debaixo da língua vai resolver o problema. Vai aumentar a pressão arterial de novo, vai absorver esse sódio, debaixo da língua tem um vaso sanguíneo muito calibroso, ele vai entrar diretamente na circulação. Entendeu? Quando a pessoa está com uma queda muito grande na pressão, estavam fazendo um treino, aquela coisa toda e tal, aí você pula com um pouquinho de sal ali, ou você dá um pouco de água para ela, se ela estiver acordada, obviamente, né? E aí sim, aí ela restabelece a pressão arterial dela. Tá entendendo? Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem. Então, quem queria saber sobre a água, hidratação e tal, no processo de jejum intermitente é isso. Sal integral é isso. Esse é um ponto importante. Por isso que eu peço para vocês, utilizem sal com água. Vai treinar, joga um pouquinho de pitada de sal na água lá e vai pro treino. Vai bicando durante o treino, para você não ter essas quedas na pressão arterial, porque você está estimulando a sua musculatura. Tá entendendo? Se você está estimulando a sua musculatura, se você está urinando já, normalmente você está fazendo jejum, quando você está estimulando a sua musculatura, ou você está num treino que seja aeróbico, você também está estimulando o seu sistema cardiovascular. Você está aumentando a frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial. Naturalmente, você vai fazer o quê? Estimular mais rim. Vai estimular o rim, mas você vai urinar mais. Entendeu? Então, mais um motivo para você usar água com sal integral. O jejum já faz isso de cara. Mas quando você esforça teu corpo, quando você estimula o teu corpo, ele acontece o quê? Ele aumenta mais o metabolismo e ele vai querer, você vai urinar mais, enfim, você vai ter... É isso, tá, meu povo? E aí, só para vocês entenderem, né? Como o jejum contribui para o emagrecimento, né? Eu falei para vocês, é um processo também ao contrário. É a mesma coisa, pensa na pressão arterial. Então, por exemplo, eu estou como eu facilito o processo de aumento do peso corporal, principalmente gordura, na composição corporal da pessoa? Principalmente porque eu estou aumentando a minha frequência de alimentação, estou aumentando a minha frequência de alimentação, essa alimentação não é uma alimentação tão nutritiva e tão saudável assim, aumenta a frequência dela, tá? Em contrapartida, eu também não faço tanta atividade física assim, eu sou um pouco mais sedentário, ou seja, a consequência disso, simplificadamente falando, né, gente? A gente não só engorda por isso, tem uma série de fatores. Mas quando você faz esse tipo de atitude, você também propicia o aumento do peso. Ou seja, o seu corpo ele sempre vai buscar armazenar a energia que você está consumindo. Então, se você está consumindo esse excesso de calorias, vai chegar um momento que essa caloria ela vai estocar, ela vai, né? Vamos supor, você tem um potinho lá de reserva, ele vai preencher esse potinho aqui, né? Vai preencher esse potinho, preencher o potinho. O som tá baixo? O meu som? Vocês estão me ouvindo bem, não? Aqui tá tranquilo. Tá. Ô, Rosa, talvez, não sei, será que no seu volume aí? Talvez seja no seu volume.
Então, faz um teste. Foi? Vou falando aí, você vai me falando, vai me dizendo. Então, por exemplo, você está consumindo lá calorias. Está consumindo calorias e está fazendo um pouco de exercício. Por exemplo, você vai enchendo o seu potinho de reserva. Então, por exemplo, lá no fígado você tem a sua glicose entra na circulação sanguínea, vai para o fígado e é armazenado em forma de glicogênio. Na musculatura esquelética, a mesma coisa. Ou seja, várias glicoses juntas formando uma molécula maior que chama glicogênio. Então, essa é uma fonte de reserva de energia do seu corpo. Quando essa reserva, você está só consumindo, e quando essa reserva ela vai aumentando esses potes, ela vai aumentando o armazenamento nesses potes, a sua reserva de energia vai cada vez mais aumentando. Vai chegar um ponto que isso aqui ele vai preencher essa reserva e não vai ter mais espaço, vai ter que começar a transbordar essa reserva. E eu já falei para vocês, esse transbordo, ele vira gordura. Ou seja, o carboidrato virando triglicerídeo. Né? Então, esse carboidrato em excesso ele vai começar a virar gordura. Ele vai vir em forma de triglicerídeo, esse triglicerídeo é armazenado no tecido adiposo, principalmente tecido adiposo visceral. E onde você vai aumentando as suas reservas de gordura no seu corpo. Gordura acumulada no tecido adiposo visceral, abdominal, né? Na circunferência abdominal, debaixo do braço, debaixo das pernas, atrás das pernas, debaixo do pescoço. Né? Você vai aumentando a sua taxa de gordura. E é natural, porque você está consumindo mais carboidrato, principalmente carboidrato simples, comida processada, com mais frequência, né? E aí chega um momento, pode chegar um momento que você entra num quadro que a gente chama de, a longo prazo, obviamente, pode chegar num quadro que a gente chama de resistência insulínica. A resistência insulínica chega um momento que seu corpo não consegue, ele está liberando muita insulina, porque a glicose está sempre aumentada ali na tua circulação sanguínea, que você está comendo constantemente, e aí seu pâncreas está liberando insulina. Ele vai colocando essa glicose para dentro da célula, sinalizando para internalizar. Chega um momento que ela não consegue fazer isso mais. Eu já falei isso para vocês também. Então, ou seja, a capacidade da insulina comunicar com a célula para abrir a porteira, abrir a cancela para a glicose entrar, essa comunicação fica debilitada, fica deficiente. E você fica com um nível muito alto de glicose na circulação sanguínea. Apesar de você ter muita insulina também na circulação sanguínea. O que teu pâncreas identifica? Pô, eu estou produzindo e liberando insulina, mas essa insulina que eu estou liberando na circulação sanguínea, ela não está baixando a glicose. E o que ela faz? O que o pâncreas faz? Libera cada vez mais. Libera cada vez mais. E aí, como está liberando mais, essa insulina não consegue colocar a glicose dentro da musculatura, principalmente, ela vai começar a colocar onde? Dentro do tecido adiposo visceral. Dentro do tecido adiposo abdominal. Tá entendendo? E aí onde você vai o quê? Aumentando a sua taxa de gordura. E vai, obviamente, acumulando peso. Né? Aumentando a sua circunferência abdominal, aumentando o teu peso. Entra no quadro de sobrepeso, pode entrar num quadro de obesidade a longo prazo, obviamente. Tal. Esse é um cenário muito simples que eu estou explicando para vocês entenderem. Não vou aprofundar tanto nisso, porque não vai fazer sentido para vocês. Mas até aí eu acho que está legal. Então você está num quadro de sobrepeso, um quadro de obesidade, por exemplo. Bom, se o caminho de ida foi esse, o caminho de volta é o quê? Bom, eu já vou falar para vocês aqui, exercício físico ele é muito importante, mas ele não é o mais importante. Tá entendendo? O exercício físico ele é muito importante, mas imagina, num treino, quanto que você gasta de calorias, por exemplo, num treino normal de 40 a 1 hora de treino, sei lá, quantas calorias? Não sei, vou chutar aqui, 300, 400, 500 calorias, você vai gastar num treino. Isso significa, acho que não é isso, tá? É bem menos, na realidade. O João pode me corrigir se eu estiver errado, João. Talvez um pouco menos do que isso. Depende. Cara, eu acho que é isso aí mesmo, Edinho. Em média, umas 300, 400. Dependendo da intensidade, lógico, né? Exato. Então, por exemplo, se você tiver um acúmulo de peso muito grande, uma concentração de gordura muito alta, você entende que isso é um dos fatores. Ou seja, 300 calorias de gasto energético ali, você fala assim, cara, é o exercício que está mudando a minha vida? É o exercício que está... Não é. Ele é
um ponto fundamental. Ele é um ponto fundamental, mas ele não é o mais importante. Tá entendendo? Ele é extremamente importante, mas ele não é o mais importante. Ele é um dos fatores importantes que contribui para a eliminação do peso. E o que vai regularizar isso, então? Cara, principalmente a regularização do seu metabolismo. Então, se você foi por esse caminho de ida em relação à alimentação, o estilo de vida, então se fizer o caminho contrário faz sentido? Faz. Então, por isso que eu falo, o jejum, ele faz isso, diminui a glicose, diminui a insulina. Você não tem insulina mais para armazenar essa gordura no tecido adiposo, ou seja, porque assim, ó, pensa comigo, quando eu estou pensando em eliminação de gordura, eu preciso estar com a insulina baixa. Eu não vou acionar meu tecido adiposo, minha reserva de energia, principalmente gordura, se a minha insulina estiver alta. Se a minha insulina estiver alta, eu não vou atingir essa fonte de energia. Eu tenho algumas fontes de energia no meu corpo. Principal, a mais fácil, mais rápida, glicose. Segundo, gordura. Em último caso, proteína. Em último caso, seu corpo é inteligente. É muito mais difícil para o seu corpo ele gastar energia quebrando proteína do que quebrando carboidrato e gordura. Quebrar proteína do seu corpo, da sua musculatura, dá muito trabalho. Seu corpo não vai fazer isso. Dá muito trabalho quebrar proteína. Romper fibra para quebrar proteína para servir de fonte de energia. O principal foco de quebra de energia do seu corpo é a glicose. E quando não tem glicose? Gordura. Essa é a segunda fonte de energia. E aí é onde a gente entra numa palavra, em algo que a gente já falou aqui outras vezes também, que é a flexibilidade metabólica. Ou seja, você está ensinando o seu corpo. O jejum, ele permite, né, você ensinar o seu corpo a buscar uma outra fonte de energia, como de base. A nossa fonte de energia sempre foi gorduras. Só que nos últimos 70 anos, nos últimos 60 anos, com esse consumo constante de carboidrato refinado, comida processada, a gente, mais do que isso, né, bem antes disso, a gente, na década de 50, na década de 40, 30, dificilmente você vê uma pessoa obesa, dificilmente você vê uma pessoa com sobrepeso. Hoje é mais comum, a coisa mais comum é você ver uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. Tá entendendo? Então, quando você tem carboidrato mais nas suas refeições, então vamos pensar que, logicamente, se eu estou consumindo mais carboidrato nas minhas refeições, eu estou utilizando a principal fonte de energia, o quê? Carboidrato. Se a sua insulina está muito alta, está sempre alta, eu não acesso a reserva de energia, que são as gorduras. Então, eu preciso diminuir essa concentração de insulina. E como que eu faço isso? Reduzindo carboidrato refinado, carboidrato simples. Comida que não é nutritiva para o seu corpo. Comida que vai estimular a insulina. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Primeiro, eu vou escolher, então, fontes de nutricionais diferentes, como eu já falei para vocês desde o início, proteínas, porque estimula pouca a liberação de insulina, gordura, estimula pouquíssima, liberação quase nada, liberação de insulina, entendeu? Aí os carboidratos complexos, não carboidrato refinado, não carboidrato simples, carboidrato complexo de vegetais, de frutas e de verduras, que tem fibra. É a mesma coisa, a lógica é a mesma coisa para o sal. Sal refinado você tira a parte de outros minerais. No carboidrato é a mesma coisa, carboidrato integral, o carboidrato complexo, você está tirando fibra dele, carboidrato refinado, você está tirando a fibra. E quando você tira a fibra, você dá mais pico de glicose. Você facilita a entrada, velocidade de absorção dessa glicose na circulação sanguínea. Portanto, por isso que o carboidrato complexo é um carboidrato de fibras e de frutas, vegetais e legumes, que tem muita fibra, que não dá tanto pico de glicose. Não enche a tua circulação de glicose rapidamente. Ela vai aumentando gradativamente. E aí, consequentemente, ela aumenta a concentração, a liberação de insulina no sangue gradativamente também. A curva não faz isso. Ela faz isso. Entendeu? É diferente. Ou seja, então eu tenho que pensar, eu tô querendo emagrecer com jejum? Tô. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, mudar minha alimentação.
Tem que mudar minha alimentação. Estimular, colocar alimentos com baixo índice glicêmico, que vão estimular pouca insulina, e além disso, eu vou nutrir meu corpo, vou saciar, são alimentos mais saciáveis, e alimentos que vão estimular pouca insulina. Ou seja, quando não vou dar pico de insulina, eu dou pico de glicose, tá? Não vou aumentar essa concentração de gordura, esse acúmulo de gordura. E aí o que acontece quando eu faço jejum intermitente? Diminui todas essas concentrações, diminui as concentrações. Então, eu estou ensinando para o meu corpo agora, pô, beleza, agora eu não tenho fonte de glicose entrando. Então, o primeiro momento, as primeiras horas de jejum, o que ele vai fazer? Ele vai lá no teu tecido, da tua musculatura e no teu fígado, vai quebrar o quê? Glicogênio, que é uma molécula grande. Uma molécula grande de glicose, que são várias glicoses grudadas uma na outra. Vai quebrar isso e liberar glicose na circulação sanguínea. Essa é a primeira fonte, nas primeiras horas de jejum. 12 horas, 14 horas, 16 horas, isso que está acontecendo ali no seu corpo. Está lá no seu fígado, tem lá na sua musculatura, liberando glicogênio, liberando glicose na circulação sanguínea para servir de fonte de energia. E também está mandando o seu fígado fazer o quê? Gliconeogênese, ou seja, produção de glicose. Seu corpo também se produz glicose. Então você falar que assim, então o carboidrato é essencial. Não, o carboidrato não é essencial. Para muitos isso aí vai ser um pecado falar isso, mas assim, o que é mais essencial é proteínas e gorduras. Isso é essencial para o teu corpo. Carboidrato, glicose, o teu corpo produz. Teu corpo produz. Tá? E aí o que acontece? Bom, se eu estou contribuindo para o meu metabolismo em relação à baixa de glicose e baixa de insulina, 12, 14, 16 horas, eu estou usando mais glicogênio da minha musculatura, do meu fígado. Passou disso, o que acontece? Eu vou entrar num processo de uma outra fonte de energia, que vai ser as gorduras. A partir de 16 horas. Eu vou começar a acionar as gorduras. Por quê? Porque a minha insulina está muito baixa. E aí seu corpo entende assim, pô, beleza, eu já passei não está entrando mais glicose, eu já fui na minha fonte de glicogênio lá no fígado e lá na musculatura. Não tem mais. Eu esgotei minha fonte de energia. Eu vou para onde? Para a segunda fonte de energia, que é mais acessível, que é as gorduras. Mas por que ele fez isso? Porque não estou comendo constantemente carboidrato e a minha insulina está baixa. Seu corpo inteligente que ele vai na primeira fonte de energia com o glicogênio. Liberou, usou glicose. Agora ele está indo para onde? Para as gorduras. E ele vai fazer o quê? Lipólise, quebra de gordura. Liberar essas gorduras na circulação sanguínea. Em forma de quê? De triglicerídeos, de ácidos graxos. Entendeu? Então esse ácido graxo, parte dele vai para o sistema cardiovascular, vai para a musculatura esquelética, parte dele vai entrar no fígado para ser metabolizado, vai se virar então corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos entram diretamente no sistema nervoso central, passa a barreira hematocefálica facilmente, entra lá no cérebro para servir de fonte de energia, e o seu cérebro gosta de corpos cetônicos, seu coração gosta de corpos cetônicos. Muito mais do que a glicose. É uma fonte de energia mais limpa, é uma fonte de energia mais preferencial para o teu cérebro e para o teu coração, por exemplo. E aí você está o quê? Ensinando o seu corpo. Você está ensinando o seu corpo a buscar uma outra fonte de energia, a não ser aquela que ele está sempre buscando. Mas ele não aciona aquela fonte de energia, por isso que a grande maioria das pessoas tem dificuldade de perder peso. Por quê? Você fazendo um déficit calórico, quando você faz um déficit calórico, entra numa dieta, para mim dieta não faz sentido nenhum. Quando você entra numa dieta, você está diminuindo as calorias. Você diminui as calorias, beleza. Seu corpo ele vai reduzir realmente. Está entrando menos caloria, está em déficit calórico, ele vai reduzir o seu metabolismo de uma forma geral. E aí ele vai reduzir teu peso. Ele vai reduzir teu peso. Só que chega um ponto que ele vai estagnar. Ele não vai reduzir mais. Você precisa porque ele não está acionando as gorduras. Ele está fazendo uma quebra rápida ali do seu metabolismo, que você está reduzindo, você estava num déficit calórico muito grande. Agora, quando você faz o jejum, não. O jejum já é diferente. O jejum, além de você diminuir a insulina, a glicose, aquela coisa toda, você começa a acionar então a gordura. Quebra a gordura e essa é a fonte de energia para o seu corpo.
Se você faz isso constantemente, alternadamente, constantemente que eu falo, não é todo dia. Pode ter gente que faz todo dia, mas se você faz isso alternadamente, como nós estamos fazendo no jejum intermitente, no desafio, você vai sentir uma diferença. Você já vai ver resultado, como vocês estão vendo. Diminuição da circunferência abdominal, perda de peso, eliminação de gordura, tá mais ativo, mais disposto, né? É isso. Começa a sentir um monte de coisa, e caraca, não sei o que, tô sentindo umas coisas que eu nunca senti antes. Tá fazendo sentido para vocês? Oi, Di, é correto dizer que o jejum nos deixa em déficit calórico? Sim, você fica em déficit calórico. Só que é mais inteligente no caso, né? É mais inteligente, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, quando você está fazendo jejum, você está colocando o seu corpo em estresse. O seu corpo em estresse, ele é diferente. A insulina não está ativando. Você está ativando o glucagon, você está ativando noradrenalina, adrenalina, hormônio do crescimento, hormônio do crescimento, entendeu? Esses hormônios são hormônios o quê? De luta e fuga. Esses hormônios são hormônios assim, cara, vamos resolver esse negócio aqui que o bicho tá pegando. Mas é um estresse coordenado, um estresse bom pro seu corpo. Entendeu? É um déficit calórico? Mas assim, você tá ativo. Não é vou fazer uma dieta específica aqui, vou entrar no déficit calórico e... Não é isso. Não é sobre isso, tá? Porque dieta, ela tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Então ela tem data para iniciar e data para acabar. Depois que você passou da dieta, ela volta o seu reganho, você tem reganho de peso. Você volta o seu peso de novo. Porque ele oscilou, foi na dieta, voltou, mas o seu corpo ele vai voltar o quê? Ele vai fazer o quê? Vai buscar a estabilidade, vai buscar a homeostase. Ele vai buscar o equilíbrio sempre. Isso que o seu corpo faz. Então no jejum você tem déficit calórico? Tá, você tem déficit calórico. Mas você está ensinando o seu corpo a ir para uma outra fonte de energia. Que já tem, principalmente para quem tem sobrepeso e obesidade. Você está buscando assim, ó, caraca, não sei o que, estou em déficit calórico. Seu corpo pensa assim, pô, cara, de onde eu vou tirar energia? O cara não está mandando mais energia para dentro. Beleza, então eu preciso quebrar a gordura. Como que eu quebro gordura sem insulina? Insulina não quebra gordura, insulina ela armazena gordura. Ela armazena carboidrato para ser transformado em gordura. Então tem que liberar o quê? Outros hormônios. E são hormônios o quê? Não anabólicos, são hormônios catabólicos. Glucagon, noradrenalina, cortisol, adrenalina. Então, o seu corpo está em estresse. O seu corpo está aqui ativo. Caraca, eu estou liberando energia aqui, mais energia acumulada. E o seu corpo foi feito para isso mesmo. Ele foi feito para armazenar. E você usar esse armazenamento. Seu corpo é inteligente, pô. Você armazena gordura para quê? Para servir de bonito? Não, pô. É para servir de fonte de energia. Mas você tem que fazer o quê? Ensinar seu corpo a usar essa fonte de energia. Se você não ensinar seu corpo a usar essa fonte de energia, ele vai sempre o quê? Você está sempre ensinando ele o quê? Indiretamente ali, involuntariamente, a ter carboidrato mais fácil, né? Carboidrato simples, mais fácil ali na circulação para ele. E quando você entende que o jejum faz isso, aí, pô, beleza. Então eu tô em déficit calórico, tô reduzindo glicose, tô reduzindo insulina, tô permitindo o meu corpo liberar outros hormônios que não são anabólicos. O que é anabólico? Anabólico é construção, armazenamento, montar, juntar, cultivar. Que a insulina faz isso. E quando você não faz isso, você está liberando outros hormônios que são o quê? Destrutivos. Hormônios que vão lá na fonte de energia buscar energia, porque o meu corpo precisa de energia. Precisa de energia para respirar, para o coração bater, para caminhar, para eu pensar, para eu fazer, enfim, todas as suas atividades metabólicas. Você precisa de energia. Se o corpo não procurar energia, acabou, já era, é caixão, né? Precisa de energia. E isso aí você vai fazendo o quê? Ensinar. Por que é tão difícil fazer o jejum para muitas pessoas? Porque não tem costume, porra. Não tem costume. Sentiu fome, o que o pessoal faz? Come qualquer coisa. Belisca qualquer coisa. Aí mata a fome. Acabou. Mas matou a fome? Resolveu o problema? Não. Daqui a 2 horas, daqui a 1h30, tá com fome de novo. Vai lá e come de novo. Aí matou... Resolveu... Não, vai lá, daqui a 2 horas, come de novo. Tá sempre o quê? Inflamando o seu corpo, tá? Principalmente com carboidrato. Porque alguém come comida nutritiva de 2 em 2 horas? Vocês comem proteínas e gordura de 2 em 2 horas? Vocês não vão conseguir fazer isso. Vocês vão comer uma proteína, uma gordura, daqui a 5 horas vocês vão fazer outra refeição.
Vocês estão com a comida aqui, ó. Caraca, meu, eu tô cheio pra caceta. É isso. Entendeu? Por isso que a gente fala para vocês, prioriza esse tipo de alimentação. Pensa 2 vezes antes de colocar comida na boca. Fala assim, cara, isso aqui é nutritivo? Isso aqui vai nutrir meu corpo? Isso aqui realmente faz sentido para mim? Ou é só por vontade, é só por desejo, é só por impulso, é só por encher a barriga? Pô, pensa nisso, entendeu? Isso é importante. Isso faz parte do processo de emagrecimento também. E o jejum faz isso. Tá, meu povo? Agora, por que o jejum não atrapalha o processo de hipertrofia? De uma forma muito simples. A hipertrofia. O que é hipertrofia, né, gente? Provavelmente, não sei se todo mundo sabe o que é hipertrofia. Quando você quer construir massa magra, quando você quer construir musculatura no seu corpo, desenvolver musculatura no seu corpo, você tem um processo para fazer isso. As pessoas pensam assim, o jejum intermitente atrapalha esse processo. O jejum intermitente vai usar a musculatura do seu corpo como fonte de energia. Dá muito trabalho para ele fazer isso. Ele não vai fazer isso. Dá muito trabalho quebrar fibra muscular para servir de fonte de energia. Não faz sentido. Dá muito trabalho para construir, dá muito trabalho para quebrar. Tem outras vias muito mais fáceis, muito mais rápido de energia. Carboidratos e gorduras. Por isso, o que é mito? Você falar que o jejum intermitente vai quebrar a massa magra, vai atrapalhar o processo de hipertrofia. Pô, é muito, muito difícil. Só se for um jejum muito prolongado. Um jejum muito prolongado e sem estratégia nenhuma, sabe? Aí sim, aí é complicado. Mas esses jejuns que a gente faz, 72 horas, até 72 horas, até um pouco mais, isso não vai atrapalhar o seu processo de hipertrofia. Por quê? Porque o processo de hipertrofia, o processo de construção de massa muscular, ele tem pilares. Quais são os pilares? Treino. Se você não treinar, filho, você não vai ter hipertrofia. Você pode fazer o jejum que você quiser. Para você ter hipertrofia, você precisa treinar. Essa é a base. Você tem que treinar. Se não treinar, você tem que puxar ferro, tem que romper fibra. Segundo ponto importante da hipertrofia, alimentação. Qual que é a alimentação que eu preciso ter para ter hipertrofia? Eu construo musculatura como? Principalmente. Proteína, pô. Preciso de proteína. Preciso de aminoácidos. Ou seja, a proteína que você está comendo não é a proteína que vai lá para a musculatura. É o aminoácido dela. Eu vou quebrar essa proteína em aminoácidos, em peptídeos. Isso vai entrar na circulação. Esses aminoácidos, eu vou pegar esses aminoácidos e construir a musculatura. Então, por isso que eu falo para vocês, todas as refeições que vocês fazem, coloque proteína. Porque seu corpo precisa de proteína para fazer a construção de massa magra. Então, não é só porque não estimula tanto a insulina, mas também eu quero que vocês coloquem mais proteína para dentro, juntamente com o exercício físico, porque o exercício físico vai estimular, vai precisar de mais proteína, e proteína vocês vão ter porque vocês estão fazendo as suas refeições com proteínas. E a base de construção da musculatura. O que é? Proteína. Entendeu? Outro pilar da hipertrofia: descanso, sono. Se você não tiver descanso, você não faz hipertrofia. E onde que você descansa? No sono, à noite. Você está dormindo. É ali que acontece o processo de hipertrofia. O processo de hipertrofia não acontece lá na academia. Lá é só a quebra. Lá é só a lesão que você está fazendo na sua musculatura. É importante? Extremamente. Agora, eu preciso... Aí o que eu vou fazer? Eu estou lesionando a minha musculatura. Eu estou lá, puxando peso. Rompi minha fibra. Por isso que dói. Isso é um dos motivos também porque dói. Você está rompendo fibra, pô. Vai doer mesmo. Mas é uma dor saudável. Aí eu vou lá pro meu sono. Aí eu já consumi minha proteína. Eu vou lá pro meu sono, vou dormir. Quando eu vou dormir, o que está acontecendo com o meu corpo? Meu corpo ele está fazendo o quê? Ele tá é o tempo que você dá para ele. O sono é o tempo que você dá para o seu corpo fazer o quê? O processo de reparação daquela fibra ou daquela musculatura que ele está lesionando lá na academia. É quando você está descansando. Por isso que o descanso é muito importante. É nesse momento aí que o seu corpo está construindo. Você está dormindo, mas seu corpo está trabalhando a todo momento. Você está dormindo lá, não boca aberta. Ó. Mas seu corpo está trabalhando. Seu corpo está trabalhando. Está aqui, ó, construindo. Tá entendendo? Por isso que o pilar de
exercício físico é importante, o pilar de alimentação, principalmente proteína, é importante, e também o sono de qualidade é importante. Porque é aí que você tem, então, a construção muscular. É aí que você tem construção muscular. Então, você fala, o jejum intermitente vai causar, por exemplo, catabolismo, vai quebrar a tua musculatura. Pô, não, cara. Para você fazer isso, você depende, tá relacionado com outras coisas. Como que se você não vai desenvolver musculatura se você não treinar? Como você não vai desenvolver musculatura se você não se alimentar direito? Como você não vai desenvolver musculatura se você não descansar direito? Agora, quando eu faço jejum intermitente, mas o jejum intermitente é organizado, estratégico, pensado, personalizado, entendeu? Organizado, na minha janela de jejum, eu vou colocar alimentos onde eu vou nutrir meu corpo, onde eu vou fortalecer meu corpo, para não ficar comendo toda hora. E você não precisa de comer toda hora. E seu corpo ele vai usar aquela alimentação, aquela refeição rica em proteína e gordura que você está fazendo na tua janela de alimentação, para, então, o seu gasto energético, a sua taxa metabólica, principalmente construção de musculatura. Meu Deus. Tá virada num terror aqui, gente. Entendeu, povo? É isso. Então, esse ponto é importante que vocês entendam. Tá fazendo sentido para vocês? Levanta a mão, por favor, assim. Ô, glória. Isso. Então, o jejum intermitente, ele atrapalha o processo de construção muscular? Cara, esquece isso. Desde que feito sabiamente. Desde que feito da forma certa, não vai atrapalhar. Ele vai contribuir para. Você não vai parar, o jejum intermitente, você não vai parar de treinar. Você não vai parar de se alimentar adequado. Você não vai parar de descansar adequado. Gente, eu faço isso há muitos anos. O que eu tenho mais no meu corpo é músculo. O que eu tenho menos no meu corpo é gordura. 8% de taxa de gordura. Isso já faz mais de 5, 6 anos. E não muda. Já fiz várias coisas que você imaginar. Já testei jejum, já destestei, já fiz muitas coisas. Mas eu vi que realmente não faz, entendeu? Mas por quê? Eu nunca deixei de treinar, eu nunca deixei de me alimentar, eu nunca deixei de descansar. Então esquece isso, que o jejum intermitente ele vai atrapalhar o processo de hipertrofia. Não, tem que ser algo muito desorganizado para isso acontecer. E não é o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é um processo organizado de jejum. É um jejum pensado, estratégico. A gente pensou para todos. Obviamente, existe um jejum personalizado, individualizado para cada um de vocês. Então, cada um tem um objetivo. Então, a gente vai lá e monta um jejum personalizado para cada um. Dá muito mais resultado. Entende? Se já está dando resultado assim para vocês de forma global, todo mundo está fazendo o mesmo jejum, já está dando resultado, imagina quando você personaliza isso. Entendeu? Esse é o jejum personalizado. Mas vamos caminhando. E é essa a diferença que eu já falei aqui. Qual a diferença de perda de musculatura e perda de massa magra? É isso. É você ensinar seu corpo. É ensinar seu corpo a ter uma flexibilidade metabólica. A ir buscar mais o quê? Mais por gordura nessas janelas de jejum. Principalmente nessas janelas mais longas que vocês estão fazendo. De 18 horas, 20 horas, 22, 24, 26 horas. Daqui a pouco a gente faz 30 horas. Isso aí você está acionando bastante gordura. Tá entendendo? Mas, Edi, serve para todo mundo? Não, não serve para todo mundo. Por quê? Porque depende da composição corporal. Se for uma pessoa que tem um sobrepeso, uma pessoa que tem obesidade, o que ela mais tem para queimar no corpo dela é gordura. Agora, eu, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 5 dias direto? Para quê? Se eu tenho vários benefícios fazendo um jejum de até 72 horas. Para que eu vou fazer um jejum de 90, de 5 dias? Não faz sentido. Só se eu quero fazer um teste, beleza, tá tudo certo, mas não precisa disso. Tá entendendo? Então, é aí que eu falo. Quando você tem uma composição corporal diferente, e todas vocês têm composições corporais diferentes, aí a gente personaliza jejum diferente. Aí, para você, talvez faça diferença um jejum de 72 horas.
um jejum mais longo, por exemplo. Entendeu? É isso. Depende de cada um, depende de cada objetivo, depende de cada pessoa, do composição corporal. Entendeu? E aí tem que ser sábio, aí tem que ser estratégico. E aí, exatamente isso. Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? É uma combinação, então. É uma combinação. O benefício do jejum intermitente é uma combinação de estratégia entre a alimentação que eu vou ingerir, entre a atividade física que eu vou fazer, o sono de qualidade que eu vou ter. Então, tudo isso, ela contribui muito. Oh, meu Deus. Jesus, rapaz. Desculpa, gente. Desculpa. Hoje ela tá... E a Carol saiu e ela tá... Jesus, cara. Zuli, vem cá. Vem cá, Zuli. Vem cá. Tá entendendo? É isso, meu povo. Aí, o que acontece? Outro ponto importante também é... Então, esquece essa história de você falar assim, vocês estão treinando? Vocês estão fazendo academia? Estão fazendo academia? A maioria de vocês? Tá? Então, estão todos treinando em jejum? A grande maioria? Tá. Boa. É isso. Sentiram alguma dor? Sentiram algum desconforto? Enfim, treinando em jejum? Não. A Rosa. Tá, Rosa? Fala. Fala, Rosa. Abre o microfone tá... Teu microfone tá fechado. O máximo que eu consegui fazer foi de 16 horas. Eu não estou ficando legal. Não? Não. O que tá acontecendo contigo? Me dá muita tontura, começa a aparecer um monte de ponto preto, aí eu tenho que comer um pouco. Entendi. Mas eu tô tentando seguir, mas eu tô achando melhora, viu? Em outros aspectos, tá bem bom. Entendi. É. Mas você aí sente tontura. Aí você tentou colocar água com sal lá? Tentei. Não resolveu? Não tá resolvendo. Entendi. Ainda bebi água mais gelada, né? Uhum. Também. Então, eu nem comecei a fazer musculação, nada em academia, né? Tô ficando mais em casa. Tá. E tem vezes que eu tenho que sair ou ficar quase o dia inteiro fora, aí não tá legal. Boa. Não, isso é um processo. Isso é um processo. E qual a idade que a gente pode fazer? Até que idade? Tem isso ou não? Olha, você tá com quantos anos, Rosa? 68. 68. Tá 90. Porque assim, o que eu falo para as pessoas, para quem que não serve jejum, né? Uma pessoa, criança, por exemplo, né? Uma pessoa que está em um processo de desenvolvimento, não faz sentido uma criança fazer jejum intermitente. Uma gestante, não faz sentido uma gestante fazer jejum intermitente. O que ela mais precisa é de ter fonte de energia para dar para a criança dela. Então não faz sentido, né? Uma pessoa que quer, por exemplo, construir musculatura, sabe? Ou seja, é muito magra e quer desenvolver uma musculatura, precisa realmente de uma fonte de energia mais recorrente, tá? Não aconselho tanto. E para idosos, muito idosos. Então, idosos que não têm, já têm uma debilidade, por exemplo, metabólica, eu não aconselho tanto, tá? No seu caso, 68 anos, fazendo um ou outro jejum ali, acredito que pode. Jejum de 16 horas, 18 horas para você, eu não tenho dúvida que já vai fazer sentido, entende? Já vai ter um benefício bom para você fazendo isso ao longo do tempo. Não precisa... Parei de comer arroz e feijão, tô comendo bastante proteína, que eu não conseguia muito. Boa. Já tá bem melhor.
mais água também, né? Que eu também não consumia tanto. Entendi. E isso está ajudando bastante. E aí você falou que tem resistência, você tem diabetes, resistência insulínica, se não me engano? Eu tenho pré-diabetes. Pré-diabetes. Entendi. E verificou recentemente como é que tá a sua glicose no sangue ou não? Vi, não, eu tinha feito um teste que o médico pediu, mas foi sem ser em jejum, deu 105. Depois de um mês eu fiz outro em jejum, deu 95. 105? Sem ser em jejum? Não, sem jejum. Então tá bom, pô. Eu tinha tomado café da manhã às 7, acho que eu fui atendida às 10 horas. E aí eu falei, vai ficar alto, né? Não vai valer esse exame. Aí falou, não, a gente tem uns parâmetros, tudo bem. Tá bom. Aí eu fui ver o resultado, tinha dado 105, mas, bom, eu não sei quanto que dá, né, depois que a gente come. Exatamente. Não, geralmente Nunca é fiz. glicose, né? E se você tá em 105, isso significa que a tua sensibilidade pela insulina, ela pode estar melhorando. Eu acho que sim, não vejo a hora de me livrar do glifage. É isso aí. É, É isso aí. Mas o outro também. é importante fazer o exercício. Eu tô fazendo por enquanto aeróbico, mas eu quero ir entrar numa academia mesmo para fazer. Sim, é importante. É bem importante entrar na academia. Vocês entenderam, meu povo? É isso. É sobre isso. Então, esses pontos todos que eu trouxe para vocês aqui, alguém ficou com alguma dúvida, não? Tudo certo? Não. Esses pontos que eu trouxe para vocês, é extremamente importante, porque é a mesma coisa, por exemplo, hoje eu atendi um paciente, eu fiz uma consulta com um paciente hoje, que é uma paciente que está fazendo um acompanhamento comigo, um acompanhamento do protocolo Vida, tá? O que a gente está fazendo? O protocolo Vida, a gente investe muito, é um acompanhamento comigo por 3 meses, tá? Então, ela já está fazendo esse acompanhamento comigo. Então, são 3 consultas, tá? Esse acompanhamento comigo são 3 consultas, a gente faz uma consulta inicial. E antes de a gente fazer essa consulta, eu peço para ela assim, me fala tuas queixas, suas principais queixas em saúde. E ela me fala as queixas de saúde dela, eu vou lá e, em cima das queixas de saúde dela, eu monto uma solicitação de exames para ela. Ela vai lá e faz os exames. Depois ela traz os exames para mim, manda os exames para mim, eu analiso os exames. A gente vai para a primeira consulta. A primeira consulta, eu analiso os exames dela lá, explico todos os exames para ela, detalhadamente. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí eu correlaciono esses resultados dos exames com as queixas do paciente. Eu falo assim, você está sentindo isso, por isso, por isso, por isso. Aqui os marcadores aqui nos teus exames estão marcando isso aqui, estão falando isso aqui e tal. E aí, depois disso, a gente monta algo personalizado, individualizado para ela. Ou seja, isso é extremamente importante, porque eu junto os sinais, os resultados dos exames dela, mais as queixas dela, e monto um protocolo personalizado, individualizado para ela. Entende? Isso é a primeira consulta, tá? E aí, além disso, também eu monto todo um protocolo em relação a o que ela fazer diariamente, de domingo a domingo. O que ela faz depois que ela acorda, depois, enfim, sugestões de alimentações. Também tem ali uma parte de jejum, enfim, suplementação. Toda a parte ali, assim, passo a passo para ela fazer no dia a dia dela, principalmente uma pessoa que não tem um hábito instalado, principalmente uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável já instalado. Então, eu vou explicando para ela e ela vai fazendo gradativamente. Eu vou segurando na mão dela, eu vou junto com ela. Tá? Eu mostro o caminho e seguro na mão dela para ir junto. Aí, depois de 45 dias, a gente faz a segunda consulta. Nessa segunda consulta, a gente vê como é que tá. Fulano, como é que tá aqui? Você está suplementando? Está conseguindo suplementar? Você está conseguindo... Como estavam aqueles parâmetros lá da primeira consulta? Você conseguiu melhorar aquelas queixas que você estava tendo lá na primeira consulta? Ela fala assim, realmente melhorei. Agora preciso melhorar nisso aqui. E nesses 45, dentro desses primeiros 45 dias, eu também faço alguns... Olha o chocolate lá. Eu faço alguns check-ups, né? Eu faço alguns feedbacks para elas. Entendeu? Esses feedbacks são importantes. E aí, beleza, a gente vai para a segunda consulta. Finalizamos a segunda consulta. Depois de 45 dias, a gente faz mais uma consulta, que é a terceira consulta. Nessa terceira consulta, eu peço mais uma bateria de exames. Nessa bateria de exames, eu correlaciono, então, esses exames dessa terceira consulta com os resultados dos exames da primeira consulta. E eu comparo. Fulano, lembra lá na primeira consulta, nos teus exames, que a gente estava com esses parâmetros, esses marcadores inflamatórios aqui altos, todas essas alterações? Aqui agora nesses exames, a gente melhorou nisso, a gente melhorou nesse ponto, a gente melhorou nesse ponto, tá?
a gente precisa melhorar nesse ponto, a gente precisa melhorar nesse... E aí sim faz sentido, onde eu estou mais junto da pessoa, onde eu estou mais perto dela, algo mais personalizado, mais individualizado. E aí realmente, de fato, tem uma grande diferença, tem um grande resultado a longo prazo, em 3 meses, entende? Esse é o protocolo vida, onde a gente investe em vitalidade, intestino, desinflamação, autocuidado. Esse é o ponto do protocolo vida, é um acompanhamento comigo por 3 meses. E esse protocolo é interessante porque é o seguinte, e eu falei com a Kali, eu falei, cara, eu vou oferecer isso pro pessoal do Desafio Jejum Intermitente também, porque talvez faça sentido para eles. Porque se vocês já estão tendo resultado com o Desafio Jejum Intermitente 30 dias, fazendo um básico bem feito, talvez para vocês um protocolo também resolva, se fizer sentido para vocês. E tá tudo certo, é isso mesmo. Tá? E que para meus pacientes faz sentido muito. Tem muitos pacientes que fazem, tem muitos resultados. Então, por exemplo, para vocês, a gente conversou, eu e a Kali, a gente sentou, discutimos, a gente pensou, cara, vamos fazer então, já que é para eles ali, então acompanhamento com a gente, vamos fazer pensar em algo bacana para eles ali. E a gente pensou então no valor desse protocolo para vocês em 30% de desconto. Então, assim, se fizer sentido para vocês, e eu acho que faz muito sentido, 30% de desconto. Ou seja, hoje o protocolo da Kali está com 2.497, com 30% de desconto, vai para 1.7. Deixa eu ver aqui. Eu nem já vejo aqui para vocês, ó. A Kali vai mandar para vocês depois ali no grupo. Mas, ó, 30% de desconto nesse valor vai a 1.74790, ou seja, 1.747,90. 30% de desconto para vocês do grupo, tá? Então esse é o protocolo vida. Se fizer sentido para vocês, é isso. E faz muita diferença. Mas a gente pensou também em outro ponto importante aqui, que é a consulta funcional, tá? E eu vou falar da consulta funcional para vocês. Essa consulta funcional é uma consulta única. Mas nessa consulta única eu faço a mesma coisa do que a primeira consulta do protocolo vida, ou seja, eu vou sentar com vocês, eu vou ver as queixas de vocês, eu vou fazer uma solicitação de exames de vocês. Nessa solicitação de exames de vocês, os exames vão chegar, eu vou analisar, vou para consulta com vocês. E aí lá eu vou destrinchar o exame de sangue para vocês. Ó, é isso aqui. E vou correlacionar também com as queixas de vocês. E a gente monta também um protocolo de suplementação personalizado, individualizado para vocês, assim como a gente faz lá no protocolo vida. O protocolo de suplementação. Então, eu vi que nos exames, por exemplo, tem deficiência de B12, deficiência de D3, deficiência de B6, deficiência de B9, outros marcadores inflamatórios. A gente monta um protocolo, a gente monta um plano de suplementação personalizado para vocês. E além disso, né, e mais orientações também para vocês mudarem de hábito, mudarem de estilo de vida, aquela coisa toda, que é extremamente importante, como a gente está fazendo aqui dentro do Desafio de Jejum Intermitente. E eu e a Kali, a gente conversou e a gente resolveu colocar um outro produto dentro dessa consulta funcional. Dentro dessa consulta funcional, que é o protocolo de jejum intermitente personalizado. Tá? Então, a gente colocou um protocolo de jejum intermitente personalizado. Como eu falei para vocês, aqui o protocolo de jejum intermitente é para todos. E que já faz diferença. E que já tem uma grande diferença. Ó, a Kali colocou aí. E que já tem uma grande diferença esse protocolo de jejum para todas as pessoas. Já vai ter uma grande diferença, um grande resultado. Só que quando você faz um protocolo de jejum personalizado para a pessoa, com base realmente nas deficiências dela, com base no comportamento dela, com base na composição corporal dela, faz mais sentido, você vê mais resultado, tá? Então a gente colocou um produto que a gente vende à parte e colocamos dentro dessa consulta funcional, tá? E isso ficou aqui, ó, nesse valor aqui, ó, de R$450. Tá? R$450 você vai ter uma consulta comigo de 2 horas, 2 horas e meia, tá? Mais o protocolo de jejum intermitente personalizado, mais suplementação e mais toda a orientação que eu passo para vocês, tá? Isso, gente, é para vocês aqui dentro do Desafio de Jejum Intermitente, tá? Isso aqui. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, a Kali que tá mexendo ali, eu acho. Tá? E no valor de R$450,
Obviamente, a gente colocou poucas vagas porque realmente demanda muito tempo, tá, gente? Isso aqui realmente é uma entrega, isso aqui realmente tem que sentar com vocês, é mais de 2 horas de consulta, personalizado. Então, é algo que realmente despende muito do meu tempo, né? Porque realmente eu quero entregar algo realmente legal para vocês, né? Para vocês terem uma grande diferença. E vocês já estão tendo diferença já no desafio jejum, né? Então, aqui, ó, a gente colocou 20 vagas disponíveis, né? Eu não sei quanto tempo, né, ô Calho? Eu não lembro agora quanto tempo que a gente definiu. 7 dias, 14 dias. 15 dias. 15 dias. 15 dias. Entendeu, meu povo? Então, fazendo sentido para vocês o protocolo ou a consulta funcional? A consulta funcional dá muito resultado também, tá? Passo muitas informações ali, além também de todo o protocolo personalizado de jejum intermitente, além de suplementação, além de outras orientações que eu dou ali também de mudança de estilo de vida, mudança de comportamento em relação à tua saúde, tá? Dúvidas, dívidas, falem comigo. Ninguém fala nada? Agora, para tanto quem tiver dúvidas sobre a aula, né? Se alguém anotou aí Exato. dúvidas. A aula. Ou sobre esses serviços, né, que o Edir abriu aqui para vocês com condições especialíssimas. Exatamente. Pode perguntar, gente. Sobre a aula, sobre os produtos, fica à vontade para perguntar. Edir, eu ia perguntar dessa barra se eu posso comer ela inteira. Ai, É muito boa. Boa, cara, come, cara. Pode comer, poder comer, você pode comer, claro que você pode. Mas conseguiu a receita direitinho? Sim, direitinho. Ah, já comeu a barra inteira, pô. Tinha metade, né? Ah, tinha metade, cara de pau. É muito bom mesmo, é muito bom. Eu não tinha comprado sal integral e eu bebi água com sal normal. Vai fazer mal. Sal normal? A Kali falou que não vai fazer mal. Ah, não vai fazer, mas assim, né? Amanhã Era melhor água pura. Amanhã investe num salzinho melhor, né? Vou comprar. Compra, pô. Compra. Isso é importante. Importantinho. Entendeu? Oi, Edir. Oi, fala. Tem 2, 3 colegas meus que eles estão aqui no desafio, mas eles não estão na aula hoje. E eles já tinham me perguntado sobre esse acompanhamento do jejum, né? Cara, a aula vai ficar gravada, se tu puder explicar mais um pouco como é que funciona esse acompanhamento. De 3 meses, você tá falando? Não, do jejum. Do jejum. Tipo, como é que tu estrutura isso, como é que tu define de acordo com rotina, de acordo com... Enfim, se tu puder deixar isso mais claro, que daí depois, quando o pessoal ali assistir a aula gravada, essas dúvidas já podem ficar sanadas, né? Entendi. Cara, o protocolo ali personalizado de jejum intermitente é um produto à parte, né? Que a gente coloca dentro da consulta funcional, né? Então, esse protocolo, como que ele é definido? Eu vou definir muito de acordo com a personalidade da pessoa, né? Ou seja, a composição corporal da pessoa, né? Quais são os objetivos da pessoa? Eu estou pensando mais em emagrecimento, eu estou pensando mais em saúde intestinal, estou pensando mais realmente em um estilo de vida, né? E aí, como que o jejum pode ajudar esses tipos diferentes de pessoas, com esses tipos diferentes de objetivos, né? Então, a gente coloca o protocolo, e aí dentro da consulta eu já vou vendo ali o perfil da pessoa. A pessoa vai conversando comigo, vou vendo o perfil dela, vou vendo as queixas dela, né? Eu vou olhando para ela, vou entendendo a realidade dela. E aí, em cima de tudo isso, mais os resultados dos exames que ela já também vai trazendo para mim,
ela trouxe para mim, aí eu vou e monto um protocolo personalizado em cima de todos esses aspectos, entendeu? E aí esse protocolo vai estar envolvido vai ter envolvido a alimentação, como eu passei para vocês aqui, vai ter envolvido a alimentação, vai ter envolvido a atividade física, vai ter envolvido o sono de qualidade, vou falar muito desses pontos importantes também lá dentro, entendeu? O que fazer passo a passo no jejum intermitente, entendeu? Dentro da realidade dela. Né? Então, eu preciso, por exemplo, eu quero emagrecer. Pô, eu quero emagrecer e então a gente vai pensar em algo realmente, um jejum intermitente que faça sentido para você dentro do tempo que você tem, dentro da realidade que você tem, entendeu? É isso. Entendi. Entendi. Não sei se tu viu aquele post que eu fiz dos jejuns que eu fiz da semana passada, né? Aí o Denis, que ele tá aqui no desafio, ele pegou, tirou print e falou, pô, vou copiar para fazer igual. Eu pensei assim, cara, não é uma receita de bolo, né, velho? Cada um tem uma particularidade, tem a sua individualidade, tem os seus objetivos, né? Então eu vejo que, assim, cara, isso é uma dúvida recorrente da galera, né? Tipo, pô, como é que eu faço, né? Como é que eu vou estruturar? Quantas vezes na semana eu faço jejum? Qual janela de jejum que eu faço? Entendeu? Foi o que eu falei para ele, cara, isso é a minha rotina, né? Eu tenho uma rotina bem peculiar, eu trabalho numa escala de plantão, que eu aproveito os meus dias de plantão para fazer um jejum mais prolongado, né? Mas eu não sei quais são os teus objetivos, eu sei os meus, né? E pela minha experiência, eu vi que fazer dessa forma para mim deu certo, né? Mas não existe uma receita de bolo, porque o Edir faz assim, eu vou fazer assim, porque o João faz assim, eu vou fazer assim, não. São casos diferentes, né, cara? Então, eu te perguntei isso justamente para deixar isso bem claro, né? Porque não existe uma receita de bolo, né? O que a gente está fazendo aqui no desafio entre aspas, né? Uma receita de bolo para que as pessoas conheçam e vão se adaptando, né? Mas quando a gente coloca numa rotina, tem que ser algo que seja personalizado, né? Exato. O que a gente está fazendo aqui é algo didático, né? Para as pessoas entenderem como funciona o jejum intermitente, gradativamente progressivo, entendeu? Juntamente com todos os outros aspectos, tudo que está em redor do jejum intermitente, né? Que é alimentação, exercício, enfim, hidratação, saúde intestinal, tá tudo relacionado, tudo correlacionado. Obviamente, a gente está pegando os jejuns que geralmente as pessoas fazem, janelas mais típicas, mais tradicionais de jejum intermitente, né? Mas a gente está fazendo isso com consistência, fazendo isso com sabedoria e tendo resultado, né? Desde um jejum mais curto, um jejum mais prático, um jejum mais longo, né? Obviamente não vou falar de jejum mais longos para vocês aqui, de 60 horas, 50 horas, 48 horas. Mas quando a gente coloca para uma pessoa, personaliza isso, aí é totalmente diferente. A gente vai ver a realidade da pessoa, a gente vai ver os objetivos dela. Aí beleza, então a gente vai definir, sentar e estruturar um jejum intermitente conforme as necessidades dela, a realidade dela e o objetivo dela, entendeu? E de novo o que eu falo, se nesse jejum intermitente que a gente está fazendo aqui, que é algo mais didático, algo mais estruturado, mais didático, que é para o global, imagina quando a gente personaliza, né? Quando a gente personaliza, a gente tem um resultado um pouco mais rápido, né? A gente tem um resultado mais consistente, entendeu? Entendi, tá aí. 30 dias não dá para você se ver muito resultado em 30 dias, mas quando você coloca algo personalizado, esse resultado ele consegue se intensificar mais, entende? Sim. Entendi, tipo assim, daí nesse caso tu montaria um cronograma, Isso, montaria um cronograma para a pessoa, né? exatamente. Tipo, tal dia, tal janela, tal dia, tal janela, tal dia, tal janela, de acordo com as queixas, com os objetivos, com rotina, etc. Isso, exatamente. Boa, beleza. Acho que ficou bem claro, velho. Show de bola. Beleza, meu povo? Mais alguma dúvidas? Ninguém com dúvida. Isso é bom. Ninguém com dúvidas. Quer falar alguma coisa aí, Kali? Não, eu acho que tu falou tudo que precisava, ficou bem claro.
Nossa próxima aula é quando? Segunda-feira, dia 1º de abril, com o final do desafio. De 30 horas. Ó, aham. Aí é o desafio master do desafio. Boa, boa. É isso aí, meu povo, é isso aí. Esse era o objetivo da aula. Caso você... O Wilson respirando fundo. 30 Será que eu vou horas. aguentar, meu Deus? Ah, 30 vai, horas. vai. Nem eu, hein? Eu nunca fiz. Eu vou fazer com vocês, gente. Vai ser a primeira vez na história da televisão que eu vou fazer um A jejum de história 30 da horas. televisão é boa. Ai, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Em relação aos produtos, em relação à aula, manda aqui no direct ou manda pra gente no particular também. A gente atende vocês. A gente tá estruturado ali para responder qualquer pergunta em relação a isso, tá? Fica tranquilo. Então, qualquer momento, vocês têm bastante tempo para pensar nisso ainda. Tem aí uma semana, 2 semanas, 1 semana e meia para pensar nisso. E e essa proposta que a gente fez para vocês aqui vai perdurar por essa 1 semana e meia, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente que a gente resolve a questão. Beleza, meu povo? Então tá, vou só fazer uma filmagem aqui de vocês, né? Ó. Aí, ó, sorriem que vocês estão sendo filmados. Ô, glória, glória. Some não, hein? Valeu, meu povo. Fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem. Valeu.